E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de ciências. Nós vamos falar sobre ecossistema. Já peguem um livro de ciências, um marca-texto e vamos começar. Bom, gente, a nossa aula de hoje é sobre ecossistema. Ecossistema é a junção, a interação dos seres vivos e dos seres não vivos. Vamos lá, vamos relembrar o que são seres vivos. Seres vivos são aqueles que nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Exemplos: animais, plantas, micro-organismos, ok? E etc. E seres não vivos, como o nome já diz, que não têm esse ciclo, eles não vão ter vida. Exemplos: vocês sabem? Água. A água tem vida? Ela nasce? Cresce? Não. Solo. Não confundam solo com planta. Planta tem vida, o solo não, tá? O solo é areia, terra. A luz do sol não tem vida, é um exemplo de ser não vivo. Temperatura, né? O clima, está quente, está frio, não tem vida o clima, tá? Entre outros. É o que chamamos de ecossistema. Isso vai formar um ecossistema. A relação que os seres vivos e os seres não vivos vão ter entre si. Nós vamos ver agora no livro um pouquinho mais sobre ecossistema. Mas, de antemão, a tia já vai dar uma explicaçãozinha. Os ecossistemas, eles podem ser encontrados em áreas grandes, tipo uma floresta. A floresta ela tem componentes vivos, não vivos, né? Seres vivos da floresta: plantas, animais, micro-organismos. Seres não vivos da floresta, quais são? Muito bem. Pedra, né? São as rochas, a luz solar, né? Água. Então, quando eu tenho essa interação, quando eu tenho esses dois componentes, o ser vivo e o ser não vivo, eu tenho um exemplo de ecossistema. Portanto, a floresta é um grande exemplo de ecossistema. E também posso ter um ecossistema pequenininho. Um exemplo é um aquário. Um aquário, ele vai ter componentes, seres vivos e seres não vivos. Quais seriam os seres vivos do aquário? Me falem. Muito bem. Os peixes, se tiver alguma plantinha, muito bem. E os não vivos do aquário? Água, muito bem. Água. Se tiver alguma rocha, aquelas pedrinhas coloridas que ficam, né? Embaixo. Então, um aquário também é um exemplo de ecossistema. Vocês vão abrir o livro de ciências na página 28. Vamos começar então. Os ecossistemas, a vida no ambiente. Todos os seres vivos precisam interagir com o ambiente para que consigam sobreviver. Como vimos, as plantas precisam de ar, água e luz para produzir o próprio alimento. Já os animais têm de buscar outros seres vivos para se alimentar. Outros organismos, como os fungos, participam da decomposição de materiais. Podem sublinhar de todos até materiais. O que isso quer dizer? Que todos os seres vivos vão precisar de alguma coisa do ambiente para sobreviver. Ah, tia, mas a planta produz o próprio alimento. Ela não precisa de ninguém. Precisa sim. Ela precisa do sol, né? Ela precisa do solo. Então, ela precisa de outras coisas sim. Ela não faz sozinha, só ela. Ela precisa de componentes do ambiente. E assim os animais. Os animais precisam se alimentar. Então, eles precisam de plantas, eles precisam de outros animais, dependendo, né, do que ele come. Então, todos os seres vivos, eles vão depender de outro componente, de outro ser do ambiente.
ser vivo ou ser não vivo. Vamos para o segundo parágrafo. O conjunto formado pelos seres vivos, pelos componentes não vivos do ambiente e também pelas relações que existem entre todos eles é chamado ecossistema. Uma floresta, por exemplo, é um ecossistema. Um lago ou um aquário que tenham peixes, plantas, algas e micro-organismos também são considerados ecossistemas. Juntos, todos os locais do planeta onde existe vida, desde o fundo do mar até o topo das montanhas, podem ser considerados um grande ecossistema. Os componentes vivos e não vivos de um ecossistema estão bastante conectados. Isso quer dizer que uma mudança em um componente pode afetar outros. Acompanhe a situação a seguir. Sublinhem tudo até ecossistema. Vou dar um tempinho para vocês sublinharem, tá? Vamos comparar o cenário do rio, da foto 1, tá? Essa foto aqui, com o da foto 3. O que vocês observam entre a foto 1 e a foto 3? O que aconteceu entre uma imagem e outra? Muito bem, as plantas secaram, elas estão sem folhas, olha, as árvores sem folha. Aqui tinha folha, aqui está sem. Estão vendo? O desaparecimento do rio. Olha aqui como é que o rio estava cheio, aqui está vazio. Cadê os animais? Os animais também não estão aqui. Com essas mudanças, o que pode ter acontecido com os animais que ali viviam? Muito bem, os animais não conseguiram se adaptar a essas mudanças e morreram, né? Número 1. Os seres vivos transpiram e eliminam a água em forma de vapor no ambiente. A água presente no solo, em rios e mares também evapora. O vapor de água pode se condensar e formar nuvens, que vão dar origem às chuvas. Aqui, ó, o processo que dá a chuva. Alterações no ambiente, como o desmatamento, podem diminuir a quantidade de vapor de água no ambiente e provocar mudanças no clima e na quantidade de chuva de um lugar. Muitos animais e plantas não conseguem se adaptar a essas mudanças e morrem. Vamos para a página seguinte, 29. Número 1. Observe a imagem abaixo e preste atenção na conversa dos meninos. O menino, eles parecem estar, numa floresta, e ele está falando assim: um lago é um ecossistema formado por peixes e plantas. A água também faz parte desse ecossistema? Então, a água também faz parte do ecossistema? Ele está perguntando. O que vocês acham? Muito bem, ela é um componente não vivo. Ela faz parte do ecossistema, sim. Porque o ecossistema é essa junção, é essa interação dos seres vivos, que são os que têm vida, com os seres não vivos, que é o exemplo de rochas, água. Então, ela faz parte, sim. Como você responderia? Que sim, que ela faz parte do ecossistema. Ela é um componente não vivo, ela é um ser não vivo. Porém, nós vamos responder aonde? No caderno. Então, peguem o caderninho, já façam um cabeçalho e coloquem daquele jeitinho que a tia pede, Coloquem a página. Vou mostrar como é que é para quem ainda não gravou. Respondendo a pergunta do menino, se a água faz parte do ecossistema, ficou assim: sim, os componentes não vivos. Componentes não vivos, quartona, é a mesma coisa que seres não vivos, tá? É a mesma coisa. Do ambiente, como a água, também fazem parte do ecossistema. No número 2, está pedindo para observarmos a figura. Aqui eu tenho um recipiente com água, a tartaruga, aqui um aquário com plantas, tartaruga, água, rochas. Ele quer saber qual destas figuras, dessas duas, mostra o ambiente mais adequado para manter a tartaruga tigre d'água saudável. Letra A ou a letra B?
O que vocês acham? Letra B, né? Por que, gente, a letra B? Hein? Porque ela tem mais condições para a tartaruga. As condições da letra B são mais parecidas com a do ecossistema natural dela. Tem plantas, tem peixes, parece mais com a vida da tartaruga fora do aquário. Então, portanto, será a letra B. Nós também vamos responder no caderno, tá? Coloque então o número 2. Respondendo a letra B, ficou a figura B, porque mostra um aquário com condições mais parecidas com o ecossistema natural da tartaruga. Número 3. As fotos a seguir mostram alguns exemplos de ecossistema. A primeira foto é um recife de corais, uma floresta, ambiente polar. Quais diferenças nós podemos encontrar entre esses ambientes? Olha, número 3 nós também vamos responder no caderno, mas antes a tia vai falar com vocês. O que vocês acham que pode ter de diferença entre essas 3 imagens? Vamos lá. A temperatura das 3 imagens é a mesma temperatura? Todas fazem calor, todas fazem frio? Não, né? Então, cada uma vai ter a sua temperatura. A floresta é mais úmida, o ambiente polar é frio, né? A quantidade de água também. A primeira foto é embaixo da água, então tem muita água. Na floresta vai ter menos. E no ambiente polar também tem muita água. Essas são algumas diferenças. Nós também podemos citar os seres vivos que vão estar presentes em cada um desses ambientes. Os ambientes que vivem no Recife dos Corais são de um tipo, vamos dizer, peixes. Os animais da floresta vão ser quais animais da floresta? Macaco, tigre, né, insetos. E o ambiente polar tem outros animais, como urso polar, pinguim, né? Então, são muito diferentes também os animais que esses ambientes vão ter. E depois está perguntando se vocês acham que algum ecossistema é mais importante do que o outro. Vocês acham que algum desses 3 tem mais importância do que o outro? Coloca lá o que vocês acham, tá? E a tia já volta para a correção. Então, ficou assim. O clima é diferente, a quantidade de água e os seres vivos presentes neles, né? Nesses ambientes, nos 3 ambientes. Todos os ecossistemas são importantes, gente, todos. Primeiro porque um vai ligar o outro, tá? Todos os ecossistemas, um vai ter relação com o outro, porque os animais, um dependem dos outros, então eles acabam se ligando, garantindo o equilíbrio do nosso planeta. Se deixar de existir algum ecossistema, vamos supor uma floresta, ela vai desestabilizar o nosso planeta. Se deixar de existir o ecossistema no fundo do mar, vai desestabilizar o nosso planeta. Então, todos têm a mesma importância. Vamos ler imagens, observando detalhes dos seres vivos. Como vimos, as bactérias são seres muito pequenos. Mesmo usando microscópios de luz ou ópticos, é difícil visualizá-las. Porém, o estudo desses grupos foi facilitado após a invenção dos microscópios eletrônicos. Sublinhem daqui até eletrônicos, o primeiro parágrafo todinho. Os microscópios eletrônicos são aparelhos que podem ampliar as imagens em mais de 100.000 vezes, bem mais que o microscópio de luz. Além disso, eles também têm maior poder de resolução, isto é, permitem distinguir pontos que estão muito mais próximos. Com isso, é possível ver mais detalhes na imagem formada. As imagens captadas pelos microscópios eletrônicos são interpretadas em computadores e, normalmente, colorizadas artificialmente para destacar e diferenciar as estruturas. Existem diferentes tipos de microscópios eletrônicos. Um deles mostra detalhes da superfície dos objetos ou dos seres vivos. Veja exemplos nas imagens a seguir.
Podem sublinhar tudo, até estruturas de marca-texto. Primeira figura. Imagem de bactérias obtida do microscópio eletrônico e colorizada artificialmente. O aumento dessa imagem foi mais ou menos 30.800 vezes. Na imagem B, imagem obtida por microscópio eletrônico e colorizada artificialmente de um ácaro, em marrom. O ácaro é esse aqui. Sobre a ponta de uma agulha. Aumento de 30 vezes. Os ácaros são animais muito pequenos, normalmente encontrados na poeira. Bom, número 1, número 2 e número 3 da página 31, nós também vamos escrever no caderno. Coloque em página 31, número 1, número 2, número 3 e número 4. Número 1. As imagens A e B mostram seres vivos de que grupos? Olha, a imagem 1, ela mostra bactérias. A imagem 2, ela mostra ácaro. Então, é isso que nós vamos colocar lá no nosso caderno. A foto 1 mostra bactérias. E a foto 2, um animal. Qual é o animal que nós vimos? Ácaro. Muito bem, que ele é encontrado onde mesmo? Na poeira. Vamos responder agora número 2. Número 2. Os seres vivos mostrados nas imagens A e B têm a coloração que está na imagem? Lá na legenda está falando sobre a coloração. O que está escrito? Volta lá na legenda. O que fala sobre a coloração? Que foi colorido artificialmente, né? Então, não é natural. Como é feito, essas imagens são microscópicas e eletrônicas, né? A microscopia é eletrônica, ela é colorida através do computador, através de programas. Número 2, não, elas não são coloridas de forma natural, né? Elas foram coloridas artificialmente, porque elas não mostram a cor real dos animais, né? Eles colocaram essa cor para ficar melhor da gente entender, ok? Número 3. Pelas informações das imagens A e B, né? Pela legenda, as informações das imagens, elas vêm na legenda, né? É possível concluir qual ser vivo é maior, a bactéria ou o ácaro? O que é maior? Voltem lá na imagem e vejam qual que é maior. Nós podemos ver pela quantidade de vezes que foi aumentada. Qual figura foi aumentada mais vezes? O ácaro, ele é maior, porque a bactéria foi aumentada muitas vezes mais. A bactéria, para ficar daquele tamanho, ela foi aumentada 30.800 vezes. O ácaro, para ficar desse tamanho que está aí, ele só foi aumentado 30 vezes. Então, isso quer dizer que o ácaro é maior do que a bactéria. O número 3, sim, o ácaro é maior. Observe a imagem C abaixo, essa aqui. Ela mostra as mesmas bactérias lá da outra página, da foto A, porém vistas ao microscópio comum. Que diferenças você observa entre as imagens A e a C? Olha, a é essa aqui. Essa imagem foi obtida através de microscópios eletrônicos, tá? E a C é a da página 31. E essa aqui é a imagem de um microscópio normal. O que nós podemos observar? Qual apresenta mais detalhes da bactéria? Muito bem, a letra A, né? Ela nos mostra maior, ela mostra detalhes, a forma da bactéria. Então, vamos passar isso lá para o nosso caderno. Então, ficou, é possível ver mais detalhes das bactérias na imagem A, como a forma, detalhes da superfície, do corpo e etc. Número 5. A imagem D abaixo foi obtida por microscópio eletrônico, aquele que é mais potente, né? Que tem mais tecnologia mais avançada. Vamos tentar adivinhar que animal ele mostra? Leia as dicas e observe as imagens. Vamos ver as dicas. Esse animal visita flores e faz o mel. Qual é esse animal que visita flores e faz o mel?
Abelha, muito bem. Então, coloquem lá no caderno, número 5, abelha. Página 32. Observe a conversa entre as crianças. Juliana, adivinha o que eu vi no zoológico? Uma jiboia de 2 metros. Puxa, Márcia, minha mãe tem uma em casa, em um vaso lá em casa, mas não é tão grande. Analise as fotos a seguir e responda. A qual destes seres vivos Márcia se refere? E a Juliana? A Márcia, que é essa aqui, ao falar com a Juliana, ela está falando da jiboia animal, né? Tanto que ela foi ao zoológico. A jiboia de 2 metros, a jiboia animal, a cobra. Já a Juliana falou para a Márcia que tem uma no vaso. Ela está se referindo ao quê? A jiboia planta. Então, vamos colocar. Márcia se refere ao animal e a Juliana à planta. Aqui nós temos, tá, a imagem da jiboia cobra, né, animal, que foi a que a Márcia viu. E nós temos a jiboia planta, que foi a que a Juliana viu. Ok? O nome popular das duas é jiboia, né? As pessoas chamam de jiboia tanto esse animal quanto esse. Mas o nome científico, né, não pode ser o mesmo. Cada espécie vai ter o seu nome científico, que é para os cientistas poderem se comunicar, para ter uma linguagem única entre os cientistas do mundo inteiro. Então, aqui o nome científico, boa constrictor. É sempre diferente, porque o nome científico é em latim. E aqui, ó, olha, Epipremum, Pinatum. Olha, sempre vai ser estranho o nome científico. Estão vendo? Na letra B está perguntando o que a tia acabou de falar. Por que é importante haver apenas um nome científico para cada ser vivo, para cada espécie de ser vivo? Exatamente por isso, porque o nome popular, como o nome já diz, são as pessoas que chamam, então acaba muitas vezes tendo o mesmo nome. Espécies diferentes têm o mesmo nome. Aí, o nome científico é único, não vai ser repetido em nenhuma espécie, para os cientistas poderem se comunicar. Todos vão ser escritos em latim, por isso que é estranho, conforme a tia falou, para haver uma linguagem única entre os cientistas, entre as pessoas que estudam as plantas, os animais. Olha, qualquer coisa que vocês colocaram parecido com o que a tia falou, está certo. O fato de a serpente e a planta terem o mesmo nome popular foi o que gerou a confusão da cena. O nome científico, exclusivo de cada espécie, possibilita a sua identificação precisa, tá? Quem colocou que é para não se confundirem, que é para os cientistas se comunicarem, isso tudo está certo. Página 33, número 2. O fermento biológico é usado na fabricação de pães. Ele contém fungos invisíveis a olho nu. Letra A. Ao observar a imagem, escreva no caderno, já sabem que vão ter que colocar a página 33, número 2, letra A e letra B. O nome científico do fungo responsável pelo crescimento da massa, né? O que faz o pão crescer, o bolo crescer. Olha o nome do fungo, gente, eu não sei nem falar esse nome desse fungo, muito complicado. Olha, Saccharomyces cerevisiae. Olha, sempre em latim, tá? Então, vamos ter que escrever esse nome no nosso caderno. Isso mesmo. Bastante atenção. Na letra B, procure um livro de culinária, uma receita de prato que tenha fermento biológico como ingrediente. Copie a receita e quando voltarmos, vocês vão trazer para a aula. Elas são de alimentos parecidos, elas têm ingredientes em comum. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá para o caderninho de vocês. Cheguei no caderno. Vocês vão copiar a receita aqui que tem fermento.
nós voltarmos, nós vamos comparar as receitas, ver se os alimentos são parecidos e se tem ingredientes em comum. Então, aqui na letra B é só para copiar a receita, tá? Coloquem o nome da receita, né? O que vai estar fazendo e a receita. Só isso. Leia o texto a seguir e responda as questões em seu caderno. Então, já pode colocar lá no caderno. Número 3, letra A, letra B e letra C. Uma faixa grisalha na testa, grisalha é essa partezinha branca, cauda avermelhada, costeletas e garganta de cor ocre, ocre é a cor de terra, são algumas das características do novo primata descoberto na região amazônica, lá na Amazônia brasileira. Popularmente chamado, ou seja, como as pessoas estão chamando, as pessoas, né, o povo, zogue-zogue. O animal foi apelidado de rabo de fogo. Letra A. Como é chamado o novo macaco descoberto recentemente na Amazônia? Ah, olha só, já Tiana esqueceu de ler a legenda, muito importante. Nova espécie de primata descoberta na Amazônia brasileira. Portal Brasil, 13 de março de 2015. Então, o novo macaco, ele é chamado de zogue-zogue ou rabo de fogo. Tá? Coloquem isso lá no caderninho de vocês. Letra B está perguntando se esses nomes são científicos ou populares. São o que, gente? Populares, né? Primeiro que o texto cita que são nomes populares, né? Ele está sendo chamado popularmente, o texto fala isso. E segundo, que a tia falou que os nomes científicos sempre vão ser muito complicados, porque eles estão escritos em latim, né? Então, coloquem letra B, populares. Letra C. Você acha que o trabalho de cientistas e pesquisadores, como os que descobriram essa nova espécie animal, tem importância para os seres humanos? E por quê, né? Tá pedindo pra gente justificar. Gente, o trabalho de cientista é muito importante, porque por eles nós podemos conhecer melhor os animais, as plantas. Ficou assim, sim. Ai, meu Deus, borrei aqui. Scooby me chamou na hora. Sim, o trabalho deles nos ajuda a conhecer melhor as espécies. Ó, é pra botar o sim certinho, hein? A tia que deu mole aqui que o Scooby me borrou. Tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada pela atenção, por vocês estarem com a tia, né? Conforme a tia fala, eu faço todos os vídeos com muito carinho pra vocês. Então, é pra vocês assistirem o vídeo, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.